Bom dia, galera! Como vocês estão? A nossa aula de hoje é de português e para ela nós vamos precisar do nosso módulo 3 e você vai abrir comigo na página 52. Nós vamos falar sobre linguagem formal e linguagem informal. Você sabia que dependendo da situação, do momento e das pessoas com quem nós estamos falando, a linguagem pode mudar? E precisa mudar dependendo da situação? Pois é, você vai estudar hoje comigo algumas diferenças entre a linguagem formal e a informal. Em que situações você acha que elas são usadas? O que seria, afinal de contas, uma linguagem formal? O que seria uma linguagem informal? Antes da gente começar a primeira questão aqui, eu gostaria que você me ouvisse só um pouquinho para eu fazer uma explicação breve para que você entenda o assunto de hoje. Então, olha só. A linguagem formal, também chamada de linguagem culta, é uma linguagem mais séria, mais elaborada, que se preocupa com a escrita e a pronúncia correta das palavras. Já a linguagem informal é a linguagem mais espontânea, mais descontraída, a linguagem do dia a dia, que a gente usa, por exemplo, numa roda de conversa entre amigos, familiares. Na linguagem informal, ocorre, o uso de gírias, de palavrões, palavras inventadas, coisas que não são permitidas na linguagem formal. Agora, quando é que nós usamos a linguagem formal, por exemplo? Eu uso a linguagem formal em discursos políticos, em palestras, em provas, reuniões de trabalho, entrevistas, documentos. Notem que são coisas sérias. Para elas, nós usamos a linguagem formal, porque existe uma preocupação em usar as palavras corretamente, em pronunciar as palavras corretamente. E quando é que eu uso a linguagem informal, então? Nas conversas do dia a dia, com os amigos, com a família, com os vizinhos, nas mensagens que trocamos pelo celular, nas redes sociais, é a linguagem usada, no dia a dia, em momentos de descontração. Para que a gente entenda melhor, o uso dessas duas linguagens, você vai me acompanhar aqui nessa leitura, Veja a seguir duas situações de comunicação e a linguagem usada em cada uma delas. Então, nós temos aí, na primeira imagem, na imagem A, dois amigos, que estudam juntos, estão juntos diariamente, a gente imagina que eles devem ter a mesma idade, existe intimidade entre eles. E aí, um diz assim para o outro, olha, cara, essa questão de geografia tá osso, será que você pode dar uma mão aqui? Observe a linguagem que ele usou. É uma linguagem de intimidade, uma linguagem que é usada, de forma descontraída, uma linguagem que é usada de forma espontânea. Aqui ele não está preocupado em falar corretamente, aqui ele não está preocupado em usar as palavras, de forma culta. Aqui ele está no momento de descontração, falando com um amigo. Agora, olha a imagem B. E o que o aluno diz para o professor, olha, professor, estou com dificuldade em uma questão de geografia. Você poderia me ajudar, por favor? Nessa imagem,
nós não temos mais uma relação de intimidade. Aqui é um aluno falando com o seu professor. Então existe uma formalidade, existe uma preocupação em se falar corretamente, em se pronunciar e usar as palavras de forma correta. Então essa seria a linguagem informal. Dois amigos, intimidade, forma espontânea de falar, descontração, uso de gírias, de palavras abreviadas, sem muita preocupação em se falar ou escrever corretamente. Aqui existem duas pessoas que não são muito íntimas, existe uma situação de respeito, do aluno para com o seu professor. Então ele precisa usar as palavras de forma formal. Há uma preocupação em se falar corretamente, em não usar gírias, porque se tem uma situação de respeito. Deu para você entender a diferença entre as duas linguagens? Antes da gente responder a letra A, eu gostaria de mostrar para você uma imagem de um exemplo de linguagem usada aqui, E você vai identificar para mim, eu vou ler para você, e você vai identificar para mim se nessa imagem está sendo utilizada a linguagem formal, aquela que se preocupa em usar as palavras corretamente, ou se está sendo utilizada uma linguagem informal, de forma espontânea, descontraída, cheia de gírias. Então, me acompanha nessa leitura da fala do aluno, olha. Aê, professora! Eu e os brother, tudo, tipo assim, não estão achando maneiro as paradinhas do Nil Português. Olha a forma que o aluno expressou aquilo que ele estava achando, do português que estava sendo ensinado. Aê, professora, eu e os brother, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil Português. Que tipo de linguagem esse aluno está usando aqui? Ele está usando uma linguagem formal ou ele está usando uma linguagem informal? Com certeza você já percebeu que ele está usando uma linguagem informal. Aqui a gente vê que não existe nenhuma preocupação em usar as palavras corretamente. Ele abrevia as palavras. Ele faz uso de gírias, os brother tudo, tipo assim, paradinha, usando gírias, abreviando as palavras, escrevendo as palavras incorretamente, olha, português, sem se preocupar com a forma culta, com a forma correta de se falar e de se escrever. Essa é a característica da linguagem informal. E certamente não está sendo usado no momento correto, porque para se falar com um professor, ele deveria estar usando a linguagem formal. É a professora. Deveria existir uma preocupação em falar corretamente, em escrever corretamente, em pronunciar as palavras corretamente. Por isso, a expressão da professora, tipo assim, é sério mesmo que ele está falando assim comigo? Então, como seria, essa mesma fala na linguagem formal? Eu trouxe aqui para você, como o aluno falaria com essa professora na linguagem formal? Olha a diferença. Professora, eu e meus amigos não estamos gostando do novo português. Notou a diferença? Aqui, ele está preocupado em falar corretamente, as palavras estão escritas corretamente, não tem gíria, as palavras não estão abreviadas. Aqui, houve sim o uso de linguagem formal, diferente dessa situação aqui. Entendido? Então, agora nós vamos responder aqui no nosso livro a letra A, que pergunta assim:
Quem são os participantes de cada situação de comunicação? Na situação A, quem são os participantes? E na situação B, quem são os participantes? Então, você vai responder aqui, ó. Na situação A, os participantes, quem são? Os alunos, né? Então, nós vamos responder aqui, ó. Vamos responder aqui, ó. Situação A. Os participantes são os alunos. Ok? E na situação B, quem são os participantes da situação B? Vamos lá, deixa eu ver que preparar aqui para poder responder. Situação B. Na situação B, nós temos um aluno e um professor. Certo? Vou abrir aqui, ó, para poder aparecer toda a resposta. Espera aí um pouquinho só. Um aluno e um professor são os participantes da situação B. Ok, gente? Pronto. Agora, olha. Letra B. Em qual das situações há mais intimidade entre os participantes? Justifique sua resposta. Nós já vimos, né, que existe muito mais intimidade entre os dois alunos, por isso foi usada a linguagem informal, do que entre o aluno e o professor, que foi usada a linguagem formal justamente porque não há intimidade entre eles, ou não há tanta intimidade entre eles. Então, em qual das situações há mais intimidade entre os participantes? Na situação A. E por quê? Né? Tá pedindo para a gente justificar a resposta. Por que que é nessa situação que existe mais intimidades? Provavelmente pelo fato, né, deles serem amigos, porque eles convivem diariamente, né, são juntos diariamente, provavelmente eles têm a mesma idade. Então, são justificativas para essa intimidade. Então, nós vamos responder aqui, ó, nós vamos organizar essa resposta aqui. Primeiro, nós vamos responder em qual das situações há mais intimidades entre os participantes? Na situação A. Na situação A. Certo? E por quê? Vamos justificar agora. Pelo fato, né, de serem amigos. Não foi isso que a gente falou? De serem amigos, de conviverem diariamente. E de provavelmente terem a mesma idade. Geralmente os alunos, né, da turma têm a mesma idade. Isso também aumenta a intimidade. Agora eu vou abrir aqui para você conseguir ler toda a resposta, ó. Eita, eu acho que não deu muito certo aqui não, acho que apagou tudo, gente. Eu vou precisar escrever novamente aqui e você vai me acompanhar aí, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver que eu vou escrever aqui novamente, porque eu não sei o que aconteceu, a resposta sumiu. Vamos lá.
colocar ela pra cá. Ó, vou escrever de novo, certo? Então, nós vamos escrever aqui, ó. Em qual situação há mais intimidade? Na situação A. E agora, justificando novamente. Pelo fato de serem amigos. Pelo fato de serem amigos. De conviverem diariamente, né? Agora eu vou colocar outro aqui embaixo para poder ele não tapar de novo igual aconteceu aquela hora. De conviverem diariamente e de provavelmente terem a mesma idade. Terem a mesma idade. Pronto. Essa é a resposta, então, da letra B. Ok? Então, agora nós vamos para a página 53. Vamos lá? Então, vem comigo, ó. Letra C. Quais as características que se referem à linguagem usada na situação A e quais as características que se referem à linguagem usada na situação B? Nós vamos escrever A ou B nas características a seguir, ó. Em qual das duas linguagens, em qual das duas imagens foi usada a linguagem mais séria? Nós vimos aqui que a linguagem mais séria foi usada na situação B. Então, aqui, ó. Só um minutinho, que deixa eu ver que vai fechar essa janela aqui, ó. Na situação B, então, aqui nós vamos escrever B. Foi a linguagem mais séria. Agora, em qual delas foi usada uma linguagem mais espontânea? Mais espontânea foi entre os amigos, né? Então, a situação A foi usada uma linguagem mais espontânea. Em qual delas foi usada uma linguagem mais descontraída? Também na situação A, entre os amigos, uma linguagem descontraída e espontânea. E em qual delas foi usada uma linguagem mais elaborada, né? Mais preocupada com a forma de falar? Na situação B, entre o aluno e o professor. Ok? Letra D. Em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para outra? Ó, por que aqui a linguagem era informal e dessa situação para essa, notem que os personagens, né, são os mesmos. Aqui o aluno estava falando com um amigo e nessa situação ele está falando com o professor. Então, por que de uma situação para outra a linguagem mudou? Exatamente porque mudaram os participantes. E a intimidade que existia, né, nessa primeira situação deixou de existir na segunda situação. Aqui eles tinham intimidade. Aqui não havia tanta intimidade assim. Então mudou porque os participantes mudaram. E a intimidade que existia na primeira deixou de existir na segunda. Então vamos organizar essa resposta aqui na letra D? Ó, vamos lá. Aqui diz assim, ó. Nós vamos dizer assim, ó. Mudaram os participantes. Vamos colocar, em sua opinião, por que a linguagem mudou de uma situação para outra? Por que mudaram os participantes? Por que mudaram os participantes? E a intimidade que existia
na primeira situação, deixou de existir na segunda. Ok? Então, essa é a resposta da letra D. Nós vamos agora para a questão 2. Na situação A, o aluno utiliza a expressão tá osso para caracterizar a questão de geografia. Essa expressão indica que a questão estava difícil, fácil ou errada. Quando o aluno diz assim para um amigo, ó, cara, essa questão de geografia tá osso. Será que você pode me dar uma mão aqui? O que ele quer dizer com tá osso? Isso é uma gíria, né? Muito usada na linguagem informal. Quando ele diz que a questão tá osso, ele quer dizer que a questão está difícil. Por isso que ele pede ajuda, me dá uma mão aqui. Então, tá osso quer dizer que está difícil. 3. A palavra ser, usada na situação A, é um uso mais descontraído de qual palavra? Quando ele diz assim, ó, você pode dar uma mão aqui? O que significa esse ser? Você pode dar uma mão aqui? É ser, é você ou vocês? Você, né? Ele queria dizer, você pode me dar uma mão aqui? Mas na forma descontraída, na linguagem informal, ele disse, você pode me dar uma mão aqui? Nós usamos muito essa linguagem, né, quando a gente está utilizando as redes sociais, quando você está digitando lá no WhatsApp, né, é muito comum abreviar as palavras e de forma, né, bem incorreta em relação à forma, a linguagem formal, porque os padrões da língua portuguesa, eles estabelecem formas corretas de se abreviar as palavras. Não existe a abreviação C para você, mas nós usamos, né? As pessoas utilizam isso aqui com muita frequência quando estão se falando no WhatsApp, numa rodinha de amigos, numa forma descontraída, de intimidade de se falar. Note que o tipo de linguagem variou conforme a situação de comunicação. Na situação a linguagem é mais descontraída. Por isso, o emprego dos termos tá osso e ser. Já na situação B, a linguagem é mais séria e segue a norma padrão, ou seja, segue as regras gramaticais estudadas na escola. A preocupação de se falar as palavras corretamente. A linguagem mais séria, que busca seguir a norma padrão da língua, é chamada linguagem formal. Agora eu vou pedir para que você sublinhe isso daqui, porque é importante, ó. Então, o que seria a linguagem formal? É a linguagem mais séria, que busca seguir a norma padrão da língua, a forma correta de se falar e de se pronunciar as palavras. Essa é a linguagem formal. E a linguagem informal? É a linguagem mais espontânea, mais descontraída, que não procura seguir a norma padrão da língua, né? Onde são utilizadas gírias, abreviações incorretas. Não existe muita preocupação com a norma correta da língua, o padrão da língua. Essa é a linguagem informal. Ok, gente? Agora nós vamos para a página 54. Vamos lá. Página 54. Analise as situações a seguir e marque F para o que devemos utilizar
para as que devemos utilizar a linguagem formal, e I para as que podemos utilizar a linguagem informal. Deixa eu ver se eu consigo ajustar a câmera, né? Que entortou aqui um pouquinho. Ficou fora de esquadro. Pronto. Então, vamos lá. Qual é o tipo de linguagem que nós usamos numa consulta com o médico, por exemplo? Numa consulta com o médico, nós usamos a linguagem formal. Não existe intimidade, né? Tanta intimidade entre um paciente e um médico para se falar uma linguagem informal. Então, formal. Numa conversa com os amigos, claro que é a linguagem informal, né? Existe intimidade. Uma apresentação de trabalho, linguagem formal. Num jantar com familiares, um momento de intimidade, de descontração, linguagem informal. Um e-mail descontraído para um amigo, linguagem informal. E num e-mail de reclamação para uma loja, né? Preciso usar as palavras corretamente. Então, uma linguagem formal. Número 2. As falas a seguir utilizam uma linguagem informal. Reescreva cada uma delas usando a linguagem formal. Então, nós vamos mudar de informal para formal. A A diz assim: doeu pra caramba a bolada que levei. Aqui existe a presença de uma gíria, pra caramba. E gírias não são usadas na linguagem formal. Então, se eu fosse dizer essa frase na linguagem formal, eu deveria dizer assim, doeu muito a bolada que levei. Então, aqui, o pra caramba, que representa a linguagem informal, daria lugar para o muito. Doeu muito. Doeu muito a bolada que levei. Aí sim, estaria sendo usada a linguagem formal. Agora, na letra B, diz assim: hoje, na casa do Jorge, vai rolar uma festa maneira. Aqui nós temos a presença de duas gírias, vai rolar e maneira. São expressões muito comuns na linguagem informal. Como eu diria essa frase na linguagem formal? Seria assim, hoje, na casa do Jorge, vai acontecer uma festa divertida, por exemplo. Perceberam a diferença? Ao invés de vai rolar, vai acontecer uma festa divertida. É uma linguagem mais séria. A linguagem formal, ela é mais séria. Então, vamos escrever aqui. Hoje, na casa do Jorge, peraí que saiu tudo maiúsculo aqui, deixa eu ver, trocar aqui. Hoje, na casa do Jorge, vai acontecer uma festa divertida. Ok? Letra C. E aí, meu? Como cê tá? Uma linguagem completamente informal, né?
despreocupada, descontraída. Como seria essa frase na linguagem formal? Eu diria assim, ó: oi, amigo, como você está? Sem abreviações, né? Sem gírias. E aí, meu, como você tá? Então seria: oi, amigo, como você está? Uma linguagem mais séria. Oi, amigo, como você está? Letra D. Tô quebrado. Trampei muito essa semana. Quando ele diz tô quebrado na linguagem informal, ele quer dizer que ele está cansado, né? E por que ele está cansado? Porque ele trabalhou. Trampei quer dizer trabalhei muito essa semana. Só que aqui ele está usando uma linguagem descontraída, né? Cheia de gírias, né? Tô quebrado, trampei. E como ficaria essa frase então na linguagem formal? Estou cansado, né? Trabalhei muito essa semana. Então vamos escrever aqui, ó: estou cansado. Trabalhei muito essa semana. Vamos para a página 55. Terceira questão. Veja a cena a seguir e analise as duas falas do piloto. Depois, responda as questões. Olha, na primeira cena, o piloto está conversando com o seu copiloto, né? Um amigo de trabalho, alguém com quem ele convive diariamente, que com certeza existe intimidade. Então, olha como é que ele fala com o copiloto. Cara, tô pregado. Não vejo a hora de chegar ao hotel e relaxar. Notem que ele usou uma linguagem despreocupada, descontraída, de intimidade, né? Usando gíria, tô pregado. Ele queria dizer que ele está cansado, mas não existe essa preocupação em se falar corretamente. Afinal, ele está falando com alguém que ele tem intimidade, com um amigo que convive com ele todos os dias no trabalho. Então, aqui foi usada a linguagem informal. Agora, o mesmo piloto vai falar agora com os passageiros do avião. E olha como que ele vai falar com os passageiros. Boa noite, senhores passageiros. Iniciamos nossos procedimentos de descida. Agradecemos a preferência e desejamos a todos um excelente fim de semana. Aqui é possível perceber que ele se preocupou em utilizar as palavras corretamente, sem gírias, sem abreviações, né? A forma correta de pronunciar as palavras. E por quê? Porque ele está falando agora com pessoas com quem ele não tem intimidade. É um momento sério. Ele está falando, né, com os passageiros durante o seu trabalho, diferente de se falar com um amigo com quem se tem intimidade. Então, na letra A, pergunta assim: a linguagem que o piloto usa para falar com o copiloto é uma linguagem formal ou informal? Nós acabamos de ver, né, que com o copiloto ele usou a linguagem informal, ó. Tô pregado, presença de gíria na fala dele, uma linguagem descontraída. Letra B. E para falar com os passageiros, o piloto usa a linguagem formal ou informal? Com os passageiros ele usou a linguagem formal. Letra C. Copie da cena um exemplo de cada tipo de linguagem. Daqui, ó, da cena com os passageiros,
Um exemplo que represente a linguagem formal, que seria, nós usamos, né, para falar com alguém mais sério, numa situação mais séria. O início já diz, ó, boa noite, senhores passageiros. Né? É uma característica da linguagem formal. Você não fala assim com um amigo, né? Você não fala assim numa rodinha com num jantar, numa tarde com seus familiares, onde o momento é de descontração, de intimidade. Né? Então essa aqui é uma característica da linguagem formal. Boa noite, senhores. Então vamos escrever essa expressão aqui. Um exemplo da linguagem formal. Boa noite, senhores. Ó, outro exemplo que você poderia escrever aqui. Eu vou colocar reticências aqui, tá, gente? Porque a fala, né, vai além disso, mas nós vamos representar esse exemplo aqui. Você poderia também escrever, ó, o final aqui, ó, agradecemos a preferência. Essa também é uma característica da linguagem formal, agradecemos a preferência. Olha que seriedade. Se fosse na linguagem informal, ele diria assim, ó, valeu, hein? Ó a diferença. Ok? Agora, um exemplo da linguagem informal. Vamos lá. Vamos encontrar aqui um exemplo da linguagem informal. A gíria que ele usou, né? Cara, tô pregado. Quando ele diz tô pregado, ele queria dizer que ele está cansado. Então, na linguagem formal, seria assim, ó, amigo, estou cansado. Mas ele está na linguagem dele informal, de forma descontraída, né? Falando com alguém que ele tinha intimidade. Então, ele diz, cara, tô pregado. Então, vamos colocar esse exemplo aqui, ó, da linguagem informal. Peraí, só um pouquinho. Vou chegar pra cá, pra gente escrever aqui. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver onde já vai escrever, tá? É porque de vez em quando trava aqui. E aí, olha que coisa, a gente quer colocar uma letra e aparece uma seta. Olha, gente. Vamos lá, acho que agora vai dar certo. Então, aqui o exemplo é, cara, tô pregado. Ok? Letra D, nós vamos responder de forma oral. Por que o tipo de linguagem usada pelo piloto mudou de acordo com a situação? Né? Primeiro, o piloto falou de forma informal com o copiloto, num momento de intimidade, de descontração. Depois, quando ele foi falar com os passageiros, né, a linguagem mudou. Ele teve que falar usando a linguagem formal. Por que que a linguagem mudou? Exatamente porque ele mudou, as pessoas com quem ele estava falando, né, não eram mais as mesmas, né? Ele deixou de falar com alguém com quem ele tinha intimidade para falar com os passageiros, né, no seu local de trabalho, prestando um serviço. Então foi preciso adequar a linguagem, porque para falar com os passageiros, né, não havia nenhuma intimidade, diferente de quando ele falava com o copiloto, que era alguém que convivia com ele diariamente. Então, por isso que a linguagem usada pelo piloto mudou, né, de uma situação para outra. Por quê? Porque quando se fala com alguém com quem se tem intimidade, como era o caso do copiloto,
o companheiro dele de trabalho se tem intimidade. E quando ele se dirige aos passageiros, né, um público para quem ele presta serviço, essa intimidade não existe mais. Então é preciso adequar a linguagem. Ok, gente? Então eu espero que vocês tenham compreendido. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês antes de eu finalizar aqui. A linguagem que nós usamos, né, quando eu estou falando com você durante as nossas videoaulas, você observa? Eu uso uma linguagem formal ou uma linguagem informal? Pensa aí. Quando eu digo para você, olá, galerinha, ok? Essa é uma linguagem séria, formal, ou é uma linguagem mais descontraída, né, com intimidade, uma linguagem informal? Pensa aí, vou deixar essa pergunta para você. Ó, um beijo, até a nossa próxima aula.